dizendo então que não pode treinar a tolerância. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que tem um ótimo. E qual é o ótimo? Tem um cara lá no Brasil que acha esses ótimos. Um cara lá que é doido de pedra, ele acha. Bom, então eu vou andar com isso aí. Se alguém quiser falar sobre, a gente fala depois. Tudo limpo, periodização, patati patatá. O que importa para nós vai ser isso aqui. Essa coisa extraída do MATVL, se eu voltar um pouquinho para o Vercochance, que eu acho que na frente eu tenho. Ah, eu nem vou precisar lembrar. Eu nem vou precisar lembrar. Sabia que tinha, graças a Deus. Isso aqui em 1950, ó, Leto 9 estava dizendo aqui, ó, incorporação de conhecimento sobre adaptação biológica aos modelos de planificação esportiva. Eu tô falando de quantos? 68 anos atrás, esse cara estava falando de estresse oxidativo, de lactato, de secapa, E isso é vanguarda. Vanguarda? Isso é vanguarda. Está na frente. Porque se eu estou dando treinamento, eu não tenho ideia do que está acontecendo, fala sério, qual a chance de eu acertar? Não tem a menor possibilidade. Ah não, eu olhei o treino do César Cielo, vou fazer com o Juan. Pô, não vai dar certo, o Juan não é o César Cielo. Pode ser melhor, mas o treino do César Cielo não vai ser bom para você. Aliás, já tive esse prazer, foi uma das coisas mais surpreendentes da minha vida. Estava eu e o Ari, César Cielo e Govorov, um cada raia. Um querendo matar o outro. Portanto, ele saiu, o César Cielo não suportou treinar com ele perto. 2 recordistas mundiais. 2 velocistas assim, puro sangue da melhor qualidade. Igual esse miserável, eu não gosto de dizer, mas esse é um puro sangue da melhor qualidade. Então, ó, lá em 1950, esse cidadão estava falando disso. E estava falando também, olha aqui, ó, eu amo o Leto 9. Se eu conhecesse ele, eu tinha casado com o Roberto. Olha, Felipe, a aceitação da individualidade no processo, pelo amor de Deus, individualiza, não tem seres humanos iguais, nem irmãos gêmeos. Atleta de alta performance é pior ainda, que ele adapta a cada momento. Você aperta ele, ele já adaptou. Você aperta ele, ele já adaptou. Eles têm uma capacidade de resposta rápida que é o tempo inteiro a gente gerando desconforto e eles confortam. A gente desconforta, eles confortam. E por aí vai. E a pegadinha é essa. Às vezes o treinador está assim, rapaz, esse miserável, eu já estou espancando ele e não está acontecendo nada. Né? Então toma. Pum! Aí quando dá, quebra. Aí quebra geral. A ideia não é essa. É dose homeopática. Dose homeopática. A briguinha do céu e inferno. Adaptou, toma. Adaptou, toma. Adaptou, toma. Adaptou, toma. Vai melhorando. Quando você adaptou, toma. Depletou. Aqui uma coisa que eu tenho adotado junto com o Ari, o técnico da natação, a gente está separando isso assim, ó. E que é a escola russa com uma maquiagem diferente. Com Natura, Boticário. Eu tenho um momento de força. A minha linha mestre aqui é o race pace dele, ou seja, o PB dele. Eu tenho um momento de resistência, que não é aquela resistência RML que eu estou falando no início aqui, eu estou falando de uma resistência especial para... Aliás, é onde a gente discutiu sobre isso, né, Silvio? Essa resistência especial é para que o atleta suporte os novos níveis de força que ele tem. Você fala um pouco da resistência artificial. Muita gente não tem bem presente o que é essa resistência artificial. Ok, vamos lá então. Mas também para as pessoas confundem esse... Sim, vamos embora. Vou colocar exemplos práticos então para a gente entender. Passamos daquelas primeiras 3 semanas, que estão aqui, ó, 4 semanas, sei lá quanto, que a gente trabalha a resistência muscular localizada, RML. A gente nem está pensando em músculo, a gente está pensando principalmente nas articulações, para não ter condilite, para não ter tendinite. Estamos tirando o cara da inércia de ficar em casa deitado, voltou de férias. Essa é uma resistência com a carga relativa ao RM dele muito baixa, eu estou lá falando de 20%,
30% de uma repetição. Trabalho mais geral. Trabalho geral, cargas gerais, exercícios multiarticulares, ok? Passamos disso. Se esse atleta já tem um lastro, e aqui eu me reservo o direito de ficar falando de atletas que têm lastro, eu vou trabalhar o bloco concentrado de força. Aqui eu já falei que eu não consegui trabalhar de 6 a 8 a 12 semanas, no máximo que eu consegui foram 3 semanas, carga concentrada. E se a gente não cuidar nessa transição aqui, principalmente os sprinters, quando eu aumentar o nível de força deles, transitar para o bloco de potência, ele vai piorar. Em que sentido? O velocista que fazia 100 metros produzindo uma força X, passou a produzir força 2x, mas ele não resiste mais durante o mesmo tempo que ele resistia. É como se eu pegasse um carro que tem um motor de 1000 cilindradas, fizesse ele virar um carro 500 cavalos e não trocasse os amortecedores, o combustível e tudo mais. O que ia acontecer? Ia virar um carro de arrancada. E aí o corredor que fazia 100 metros a 10,40 fica melhor, mais forte, mais explosivo e começa a fazer os 100 metros em 10,50. Às vezes faz 10,42, 10,40, 10,50 e começa a sair na frente de todo mundo e desliga. Aí vem, sabe aqueles desenhos animados que o bichinho vem devagarzinho, vem e vai passando? Vem a tartaruguinha e passa o coelhinho? Exatamente isso. Ok. Dito isso, eu vou para a resistência. O que é isso? A resistência especial é uma necessidade de que, na medida em que eu aumentei os níveis de força, eu preciso trabalhar com cargas mais altas para a zona de resistência, para criar uma resistência nova, proporcionais aos altos níveis de força. Senão ele vai ficar muito potente por muito pouco tempo. Ok? Então eu estou falando já em zonas de lá 90, 85, 80% de um RM do novo. Porque se eu manipular aqui também, ó, a carga externa, vou botar número. Peguei aqui, sei lá, no half squat ele tinha 100 kg, ou 1000 newtons. Treinei lá 3, 4 semanas, vou até fazer justiça à literatura, treinei 6 semanas. Passei para 2000 newtons. Se eu pego a referência dos 80% do 1000, eu estou falando de 800. Só que agora ele foi para 2000. Então eu deveria ser 1600. Então essa resistência trabalhada ao novo nível de força que está estabelecido. Isso é treinar a tolerância da potência que você produz agora. Se eu extrapolar o raciocínio, eu vou treinar tanto na função contrátil, vigorosa, que é muito mais rápida, vai consumir muito mais energia, vai gerar muito mais metabólito, quanto na via energética que eu preciso treinar para disponibilizar energia para que esse músculo faça essa contração vigorosa durante mais tempo. Porque senão fica parecendo que é melhor ter uma contração mais mochibinha e durar mais tempo. Ok? Anotem isso, que esse é o green card para a gente falar de monitoramento agudo de glicemia e lactato. Eu não sei. À vontade. Desculpem. Estamos aqui a falar, gerou bastante conversa esta semana, primeiramente até em algumas situações que nós tivemos, o entendimento do problema da resistência especial, como força especial, etc. Há muita publicação sobre isso. O problema aqui é trabalhar na zona da força máxima, porque, portanto, nós estamos aqui no momento de força, nós estamos a fazer força máxima, mas depois é preciso manter essa força máxima, ou seja, na zona da força máxima, introduzir o conceito de resistência específica dessa força, com cargas altas. É disso mais ou menos que se trata. Para muita gente não é comum, talvez, falar disso. E isso pode ser uma fonte de perda de rendimento, enfim, em algumas disciplinas, em algumas capacidades. Sim. É nessa zona, como da mesma forma, sobre a velocidade máxima, ter uma resistência específica da velocidade máxima.
E como é que eu faço o máximo e sobre esse máximo de trabalhar resistência? Há métodos, são métodos especiais direcionados para resistência especial. Nessa janela, complementando, é importantíssimo a gente identificar qual é o mecanismo de fadiga que está estabelecido. Se o mecanismo de fadiga é energético, que acabou a TP, o que eu vou fazer para ter a manutenção de energia durante essas contrações vigorosas que eu espero? Por exemplo, 9,90, 9,85 dos 100 metros. Ou se o mecanismo de fadiga é contrátil. Ele é contrátil por disfunção contrátil ou porque faltou energia para ter força de contração e relaxamento. Identificado isso, eu consigo saber se eu vou ter que treinar a resistência especial pensando em neuromuscular ou via energética. A melhor analogia que tem disso é do carro. Se eu aumento a potência do carro, ou do avião, ou do que for, e não coloco o combustível compatível, o carro vai andar mais ou menos? Menos. Simples assim. Se eu aumento a potência do avião e não troco a chaparia dele, as asas e tudo mais, ele vai atingir uma velocidade tão grande e vai fragmentar, vai quebrar todo. Essa é uma disfunção contrátil. Se eu aumento muito a capacidade de contração e velocidade de contração, toda a cascata de eventos de vias energéticas vai ser antecipada para tentar salvar